Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais de hoje e também dos sites com a colega Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: região recebe reforço policial para o feriadão. Na Folha de São Paulo, Supremo decide prender Dirceu e mais 10 condenados no Mensalão. No Estadão, Supremo Tribunal Federal decide pela prisão de Dirceu e outros condenados no Mensalão. No Santa Portal, polícia apreende cerca de 14 mil pinos de cocaína em Praia Grande. No site do Boc News, a Agência Nacional de Saúde suspende mais de 150 planos de saúde de 41 operadoras. No G1 Santos e região, boxeador foi peça-chave no combate ao fogo em São Vicente. E no portal da UOL, Cruzeiro é tricampeão brasileiro. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. No programa de hoje nós vamos debater questões de saúde de Santos e da região metropolitana da Baixada Santista. Um tema essencial e a principal preocupação e reivindicação da comunidade santista e também de toda a comunidade regional, conforme atestam diversas pesquisas de opinião. Isto em função dos problemas existentes e que não são poucos no setor de saúde. Como se sabe, a falta de médicos, a falta de equipamentos, a falta de unidades, de recursos e de leitos hospitalares, inclusive nas unidades de terapia intensiva. Exatamente por isso cabe preponderantemente aos governos federal e estadual investimentos na saúde na nossa região metropolitana para que a população tenha a assistência e o atendimento devidos, já que os problemas não faltam, desde epidemia de dengue, a falta de leitos hospitalares, mortalidade infantil, entre tantos outros temas que preocupam a todos nós. No programa de hoje nós estamos recebendo como nosso convidado o secretário municipal de saúde, o médico Marcos Calvo, que vai debater todas essas questões, entre outros temas relevantes no programa de hoje. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol durante todo o dia. A temperatura varia entre 17 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. Por causa do feriado prolongado, a partir do meio-dia de hoje, começa a operação descida 7x3, com 7 pistas sentido litoral e 3 sentido São Paulo. A expectativa é de que passem pelo sistema entre 250 e 365 mil veículos. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em Santos e 20 no Guarujá. A Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo.
Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 14 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, autorizou nesta quarta-feira novas obras no conjunto poliesportivo M. Nascimento, na Zona Noroeste. Durante a reforma, o Centro Esportivo M. Nascimento não vai fechar as portas. As obras vão ser divididas em fases. O anúncio das melhorias no local foi feito hoje pela manhã. É um equipamento que todos os dias recebe um grande público da Zona Oeste, por isso ele precisa ser modernizado, aprimorado, e é isso que nós vamos fazer, oferecendo mais oportunidades de atividades esportivas e culturais para a população que vive aqui. O local vai ganhar um ginásio de 3.500 metros quadrados, com capacidade para 2.000 pessoas. As obras devem começar no primeiro semestre de 2014 e vão custar quase 10 milhões de reais. É um equipamento que vai mudar até o perfil aqui do M. Nascimento, porque é um ginásio poliesportivo grande que vai poder receber grandes eventos também. É bem completo, com sala para imprensa, camarotes, vestiários, enfim, é um espaço que vai mudar até a realidade esportiva aqui da Zona Noroeste. E depois que o ginásio estiver pronto, a Prefeitura pretende ampliar as atividades esportivas aqui no centro. Uma piscina semiolímpica, você tem também salas múltiplo uso, área de esportes, de artes marciais, tem uma pista de Cooper, playground, futebol society. Amanhã nós estamos publicando a licitação dessa segunda fase, depois do contrato assinado, 18 meses de obra, e a terceira fase e última, nós pretendemos publicar também o edital até o segundo semestre do ano de 2014, para que a obra possa iniciar em 2015. Muito bem, aí está a reportagem a respeito dessa reforma da recuperação do conjunto M. Nascimento Júnior, que vem se somar ao conjunto Dali Coutinho, outro centro esportivo importante da região da Zona Noroeste da cidade. E esses equipamentos têm muito a ver também, não apenas com esporte, com lazer, com cultura, com entretenimento, mas também com saúde. E hoje, secretário Marcos Calvo, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Diabetes, uma doença insidiosa, silenciosa, perigosíssima, que atinge aí, afeta milhares de brasileiros. E nesse sentido, a prática do esporte para quem tem o diabetes é fundamental. E nesse aspecto, essa obra vem também em boa hora na área da saúde, não? Obrigado pela presença. E eu que agradeço o convite, né? Primeiramente, bom dia, Francisco, bom dia, Rodolfo. Para a gente é uma satisfação estar mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Obrigado. Né? E você falou muito bem, né? A atividade física, ela é hoje é uma realidade, né?
A educação física, o professor de educação física, na verdade hoje já tem o nome de educador físico, né? Ele já é considerado um profissional da área da saúde, né? Por quê? A atividade física faz a promoção da condição de saúde da pessoa, né? Então, cada vez mais se trabalha com essa questão de que se você tiver uma boa condição física, né, praticar atividade física, não precisa ser um atleta de competição, né? Mas ter uma atividade regular, bastante organizada, planejada, você melhora a condição do corpo, evita doenças, né? Diminui o uso de medicamento para hipertensão e para diabetes, né? Como você bem falou, nós estamos aí uma data importante para marcar a importância da doença da diabetes, é uma doença que atinge aí uma parcela grande da população. Cerca de 5% da população adulta, né, desenvolve diabetes. É expressivo, hein? E é uma doença de longo prazo, né? Quer dizer, não é aquela doença que você começa a tratar e daqui a 1 ou 2 meses curou. Não, né? Uma doença que a pessoa vai levar pelo resto da vida. Não tem cura, né? Não tem cura, exatamente, né? Tem controle, né? Hoje ainda não tem cura, existem aí algumas técnicas começando a discutir a possibilidade de cura, mas é uma doença que precisa ser controlada, né? E juntamente com o medicamento, com dieta, a atividade física tem um papel fundamental para melhorar a qualidade de vida, né, desse paciente que tem a diabetes e a atividade física hoje é muito importante para garantir de fato a saúde, a condição de saúde da pessoa. Portanto, aí a recomendação do secretário municipal de saúde para a importância da prática da atividade esportiva. Rodolfo Amaral, bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Bom, Chico, eu queria aproveitar a presença do secretário para questioná-lo sobre uma decisão recente do governo federal em relação aos hospitais filantrópicos em todo o país, que aprovou uma legislação concedendo aí uma moratória por 15 anos a esses hospitais em relação a dívidas passadas, mas exigindo algumas contrapartidas para o Sistema Único de Saúde. Uma delas seria aí o acréscimo de 5% no atendimento em relação àquilo que vem prestando hoje. E nós temos duas entidades filantrópicas com esse perfil que certamente irão se beneficiar dessa legislação, mais especialmente a Santa Casa e a Beneficência Portuguesa. Eu pergunto para o secretário, já deu para analisar essa legislação aí sob a ótica do aumento de disponibilidade de leitos, como é que, até porque essas entidades vão depender do aval do gestor SUS, portanto a Secretaria de Saúde do município. Como é que o senhor encarou essa situação e dá para começar a pensar em aumento de leitos por esse aspecto? Até porque me parece que a Prefeitura já tinha solicitado uma expansão de leitos, no caso da Beneficência, eu tenho certeza, da Santa Casa, eu não sei como é que está isso. Então, primeira coisa que queria destacar, que eu acho que esse programa de ajuda às Santas Casas, ele é bem-vindo, necessário e só reconhece uma situação antiga de desfinanciamento dos hospitais filantrópicos, né? Na verdade, o custo da saúde, principalmente o custo hospitalar, de maior complexidade, ele é sempre crescente. E o que o SUS remunera, né, através da tabela do governo federal, ela não consegue corrigir esse aumento aí nos custos, né? Então, essa defasagem que gera esse nível de dívida das instituições filantrópicas, né? Tem alguns estudos aí que falam de 15 bilhões de reais de todo o setor filantrópico no país. Então, é algo bastante significativo. E como o setor filantrópico tem ainda uma importância muito grande na oferta de internação, né, é muito necessário, acho até pouco, o auxílio que está sendo dado, viu, Rodolfo? Mas é absolutamente necessário. No caso deste programa especificamente, nós temos duas grandes instituições, que é a Santa Casa e a Benê. A Santa Casa não vai se beneficiar desse programa, Rodolfo, né? Infelizmente, porque este é um programa que foca nas dívidas tributárias. E neste momento a Santa Casa não tem dívida tributária, né? Dívida que a Santa Casa acumula acaba sendo com fornecedores e com o setor bancário, né? Que é um outro perfil de dívida também problemático, mas esse programa federal ele não resolve esse tipo de problema. Então a Santa Casa não vai se beneficiar desse
dessa renegociação e desse perdão de dívida. Já a Benê, existe de fato uma possibilidade importante de melhorar a nossa parceria e com isso aumentar a oferta de serviços, né? Desde o começo do ano nós começamos a discutir com a Benê, primeiro de modificar a situação dela junto com o SUS, né? A gente tinha um convênio um instrumento contratual que era um convênio de prestação de serviço que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde pagava pela produção a partir do repasse do Ministério da Saúde. Nós avançamos por um formato chamado de contratualização, né, que uma parcela do pagamento passa a ser fixa a partir de metas definidas, né? Então isso foi negociado no primeiro semestre, conseguimos a aprovação do Ministério da Saúde em julho, saiu a portaria que definiu essa aprovação. Estamos terminando de formalizar o contrato, estamos aguardando o Ministério da Saúde dar o aval para a gente para começar a receber um recurso novo que será destinado à Benê. Só nessa situação, hoje nós temos 62 leitos conveniados na beneficência e nós vamos aumentar em 33 leitos, né? Então já temos um aumento aí de mais de 50% daquele que estava oferecido. Como na sequência tem a possibilidade desse programa, né, a expectativa é que a gente aumente ainda mais esse número de leitos da Benê. Nós ainda não começamos a negociar esta fase, exatamente porque a fase anterior ainda não se completou. Mas eu diria tranquilamente que com essa perspectiva, para o começo do ano, a gente tem aí talvez mais uns 40, 50 leitos da beneficência à disposição da população. Até porque, é importante dizer, a beneficência tem a estrutura física disponível. Diferente da Santa Casa hoje, que já praticamente toda a sua capacidade de internação já está completa, né? A beneficência, ela, com o tempo, desativou serviços, mudou a característica de funcionamento. Então, a beneficência tem leitos, vamos dizer, ociosos, desativados, que poderiam, a partir de um recurso que consiga contemplar o custo, né? Que evidentemente também não vale a pena para o hospital oferecer um serviço, ela vai ter prejuízo. Mas da maneira como o governo federal e a gente tem feito essa parceria com a Benê, será uma parceria que vai ajudar o hospital, porque a ideia é que ela não tenha prejuízo, mas que ela consiga cobrir os custos dessas internações. Secretário, falando em leitos hospitalares, essa é uma das grandes carências da região, enfim, do país inteiro, a falta de leitos hospitalares, inclusive de UTI. E nesse sentido, o município conta com um hospital agora, que é o Hospital dos Estivadores de Santos, que vai passar por uma grande reforma e deverá estar em pleno funcionamento, provavelmente no final do ano de 2015, segundo o que se lê e as previsões. E passará a contar, a partir desta data, então, com mais 223 leitos. O senhor entende que com esse reforço, por conta do Hospital dos Estivadores, a região, pelo menos Santos, resolve o problema da falta de leitos hospitalares, ou é prematuro dizer isso? Olha, Chico, resolver definitivamente, a gente tem claro que não vai resolver, né? E é importante a gente analisar a região inteira, você colocou muito bem, né? Baixada Santista tem hoje 1.700.000 habitantes, uma perspectiva crescente, a gente percebe que as cidades da Baixada estão aumentando a população, Santos nem tanto, mas o restante da região aumenta a população. E praticamente nós temos o mesmo patamar de leitos há muitos anos. Eu até diria que nos últimos 20 anos diminuiu o número de leitos oferecidos à população. Então, nesses 2 últimos anos, a oferta de leitos total é da ordem de 2.700, 2.800 leitos, né? Sem contar UTI, aí é um parâmetro de cálculo que o Ministério usa, inclusive. O ideal é que a gente trabalhe entre 2,5 e 3 leitos por 1.000 habitantes. Né? Então, a gente falaria aí de 4.500 a 5.200 leitos necessários na Baixada. Então, o déficit de leito na Baixada está na ordem de pelo menos 1.500, 2.000 leitos, dependendo do parâmetro que a gente usar. Quando a gente considera que a nossa região é uma região já envelhecida, né, que pelo menos Santos quase 20% da população, mais de 60 anos, que é uma população que usa mais serviço hospitalar, né, que precisa mais de internação, que precisa de mais cirurgia. Então, nessa perspectiva, o déficit de leitos na Baixada ainda é muito grande. E aí eu estou falando de SUS e de convênio.
né? Porque hoje nós temos um déficit, inclusive, na parte da saúde suplementar, né? O déficit não é apenas do SUS. É tão frequente a gente ver um paciente sendo deslocado da Baixada para São Paulo, um paciente de convênio por conta de uma UTI, de uma cirurgia, quanto as dificuldades que a gente tem de vaga do SUS, né? Mas, especificamente para a cidade de Santos, o avanço que a gente vai ter com estivadores vai ser muito grande, né? Sob gestão municipal, nós temos pouco mais de 500 leitos, né? Considerando Santa Casa, ABNE e os leitos municipais, dos equipamentos que nós temos na cidade. O estivadores com 223 leitos são mais de 40% de acréscimo, né? Então, é um ganho significativo, é um reforço significativo que, se a gente imaginar isso do ponto de vista de um planejamento do tempo, eu diria que nós ficamos tranquilos, a cidade de Santos, talvez aí por 5 a 10 anos em relação à necessidade de leito. Infelizmente, isso é uma coisa muito integrada e muito imbricada com o resto da região, e a gente acaba recebendo pacientes das outras cidades, então talvez a sensação não seja tão tranquila, né? Mas que vai ser um benefício grande. Ou seja, resolveria o problema de Santos, mas não resolveria, evidentemente, o problema da região. Rodolfo Amaral. Eu queria até questionar o secretário, até porque nos últimos 10 anos tive experiências aí profissionais ligadas a hospitais filantrópicos, convivi aí tanto em Santos como no Guarujá, com essa situação. E é curioso que quando a gente fala em leito hospitalar, para o leigo, para a opinião pública em geral, parece que é tudo a mesma coisa. Mas na gestão do hospital há uma diferenciação muito grande, porque esses leitos eles têm que ser considerados em relação às patologias. Quer dizer, então nós temos lá clínica cirúrgica, clínica médica, obstetrícia, pediatria, psiquiatria, e cada qual, quando utilizado, tem uma taxa de permanência dia do paciente diferenciada. Na clínica cirúrgica, que normalmente é a mais rentável para os hospitais, o paciente chega lá, muitas vezes sai no mesmo dia ou sai no dia seguinte. Tem algumas patologias que eles ficam 3, 4, a média, aliás, é de 5,5 dias de permanência do paciente. E tudo isso implica num custo diferenciado do hospital. Sim. E aí a gente escuta várias versões, que o Hospital dos Estivadores vai custar 60 milhões, uns falam em 100 milhões, outros falam em 150 milhões. Ano. Eu pergunto para o secretário, independente da questão física do hospital que está sendo tratada no seu tempo, qual é, na verdade, a demanda reprimida de Santos com relação às patologias e como vai se configurar esse atendimento naquela unidade? Porque é exatamente esse perfil de atendimento que vai implicar no seu custo. Quer dizer, então, como é que a Secretaria está estudando essa situação para que a gente possa ter, aí sim, um atendimento mais eficiente, mais direcionado, até porque as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, eu me lembro desse dado muito do Hospital Santo Amaro no Guarujá, Chico. Para cada 10 pessoas, 10 pacientes que entravam no hospital, 4 eram gestantes. Quer dizer, e a obstetriz, quer dizer, o parto não é uma doença, mas se você fizer cesariana, o paciente fica lá 3 dias e o leito não gira. Como é que está sendo analisado isso, secretário? Secretário, você vai responder a essa questão do Rodolfo Amaral no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 14 de novembro, e hoje estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, que no bloco anterior deixou ao secretário uma questão relativa ao Hospital dos Estimadores, da análise dos estudos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria, especialmente com relação ao custeio do Hospital dos Estimadores. Secretário. Rodolfo, acho que você colocou muito bem a preocupação em definir qual é a necessidade, né? Que tipo de cirurgia, que tipo de paciente vai ser internado no Estivadores, em todas as instituições, porque efetivamente a gente precisa partir de uma necessidade para a gente chegar no planejamento. Hoje o que a gente observa, principalmente dos nossos pronto-socorros, que é onde existe uma parcela de paciente que chega, que precisa de uma internação e que a gente tem dificuldade de resolver, que existem dois grandes grupos de pacientes que nós, vamos dizer, temos um estrangulamento na oferta. Um é o paciente de longa permanência, né? Aquele paciente que tem um problema normalmente clínico, mas que ele precisa de uma internação mais longa, né? Paciente mais debilitado, um problema cardíaco mais antigo, mais crônico, um problema pulmonar, então é aquela internação que demanda uma permanência maior, mas que também não demanda uma estrutura hospitalar tão complexa, vamos dizer assim, não são os casos tão graves, né? E existe um outro bloco de situações que nós temos também dificuldade de dar vazão, que são aqueles um pouco mais imediatos, né? Cirurgias mais fáceis de serem realizadas, aquelas coisas que podem ser mais eletivas, né? Aquelas programadas. Então, é a cirurgia de vesícula, é a cirurgia da hérnia, é uma cirurgia de varizes. Então, é um outro grande bloco que existe um estrangulamento bastante grande. As situações de emergência, né? Os politraumatizados, as situações mais graves, demandam uma estrutura maior, mais complexa, mais cara, inclusive, né? Essas, de alguma maneira, acabam sendo resolvidas pela Santa Casa, que tem uma porta importante, né, na resolução desse tipo de situação. E a partir daí é que se desenha, inclusive a partir do perfil das instituições, né, como que vai se desenhar essa rede hospitalar, né? Então, o Estivadores vem, primeiro, para ser uma grande maternidade, né? São 36 leitos de maternidade, uma maternidade que espera-se que seja uma maternidade de referência, uma grande UTI neonatal, são 20 leitos entre UTI e a chamada cuidados intermediários, que seria o momento já da alta da criança da UTI, né? 20 leitos de UTI neonatal. Então, uma maternidade que possa estimular o parto humanizado, né? Nós teremos ambientes, os chamados PPP, né? Pré-parto, na mesma sala a mulher faz o período que antecede o parto, chamado pré-parto, dá à luz à criança, fica as primeiras horas, para não ter tanto desconforto, para poder ter a família junto, né? Então, esse ambiente, nós teremos salas para fazer o PPP, inclusive uma das salas com uma
pequena piscina, né, uma banheira para a mulher que desejar fazer o parto na água, né? Então, são estratégias de humanização que hoje estão crescendo em todo lugar e a gente quer trazer para cá. Então, a grande maternidade será o Hospital dos Estivadores. E a seguir, né, um grande grupo de pacientes, são 150 leitos clínicos e cirúrgicos, né, de adultos, para esse tipo de paciente que precisa de uma cirurgia, de um atendimento mais rápido, né? Uma clínica vascular, uma pequena cirurgia. Então, esse é o principal formato, né, do Hospital dos Estivadores. Na sequência, desenhando o restante da rede, a Beneficência Portuguesa acaba ficando com o perfil de ter o paciente de permanência mais demorada, né? Que é uma internação de um custo menor e que vai ter uma possibilidade de girar melhor do hospital, dentro da característica do hospital. E a Santa Casa reforçando o seu caráter de ser a grande referência de urgência e emergência e a grande referência da alta complexidade. Então, sim, em linhas gerais, este é o desenho que se estabelece para a rede hospitalar de Santos. E com relação ao custeio? Tem-se uma ideia já? Então, fala-se muito, como disse o Rodolfo, em 100 milhões ano, 120 milhões, 90 milhões, enfim. Essa estimativa de 8 milhões ao mês, então na casa de 100 milhões ano, é uma estimativa feita a partir de dado do quanto tem de custo de um hospital equivalente, né? Quer dizer, não é ainda um estudo detalhado, considerando o perfil do hospital e a maneira como vai se dar essa estrutura, né? Então, ainda é uma estimativa, uma primeira estimativa, né? Então, é desta ordem, tá? O que hoje nós discutimos, inclusive o Ministério da Saúde está acenando, quando existe uma perspectiva de implantar um novo serviço, o Ministério da Saúde faz hoje um custeio diferente, né? Porque há uma grande crítica à questão da tabela de remuneração do SUS, verdade, e é uma crítica real e bastante correta, no sentido de que ela está defasada. Mas o Ministério da Saúde hoje, e cada vez mais, ele deixa de pagar por tabela, por procedimento, e começa a pagar valores orçamentários, né? Define o orçamento, olha, vai custar tanto. Então, nesse sentido, o Ministério acena de custear pelo menos 50% do custo do hospital, né? Claro que esse é o começo de uma conversa, né? O principal esforço que foi feito até agora foi de preparar um projeto arquitetônico, detalhar as plantas. Então, o principal esforço da equipe da saúde, da equipe da prefeitura, foi nesse sentido. A partir de agora, vem um novo momento que a gente começa a negociar com o Ministério, com a Secretaria de Estado, as possibilidades de financiar esse custeio. Secretário, vivenciando um ambiente de hospitais, a gente verifica, por exemplo, quando o paciente é paciente de um plano de saúde do tipo Unimed, todo dia tem lá o seu auditor verificando se está na hora de dar alta para o paciente, porque o plano de saúde sabe que um dia a mais o custo daquele paciente aumenta. Quando é no caso do SUS, eu sempre fiz essa crítica, a gente não vê essa presença de um auditor, do gestor SUS, seja ele de que prefeitura for, verificando a necessidade de alta do paciente, até, repito, para que o leito gire. Nós estamos numa situação típica desse caso. Nós temos um feriado amanhã. E temos um outro na quarta-feira. Muito provavelmente os médicos, muitos deles, vão emendar. Se o paciente tivesse que ter uma alta no sábado, ele vai ter alta provavelmente na quinta-feira, porque o médico viajou, ninguém dá alta, e ele fica lá no hospital, correndo risco de infecção hospitalar, outro tipo de coisa, e ocupando aquele leito. Como é possível se fazer uma gestão SUS efetiva, com auditoria lá nesses leitos, fazendo com que ele gire com velocidade, que a fila ande, na verdade? Então, um dos motivos disso acontecer, Rodolfo, é exatamente a relação que o SUS, né, e no caso, vamos pegar aqui o exemplo da Prefeitura com a Santa Casa, que é o maior prestador, então claro, a gente acaba... a nossa relação sempre foi de um pagamento por procedimento. Então, se o paciente internou com uma pneumonia, o SUS vai pagar X. Se o paciente ficou 5 dias ou se ele ficou 10. Então, para a Secretaria Municipal de Saúde, normalmente, nunca houve essa preocupação de dizer assim, olha,
você tem que dar alta para o paciente. Porque, no final das contas, o prejuízo não vai ficar com a Secretaria de Saúde, vai ficar com o hospital que teve o paciente que ficou ali ocupando aquele leito. Isso é uma falsa verdade, porque, na verdade, aquele leito ocupado é um leito que não está ocupado por um outro paciente, né? Mas sempre foi uma situação um pouco cômoda, porque também se você otimiza, aumenta a produção de serviço e tem que aumentar o pagamento. E o pagamento é fixo pela transferência do federal para o município. Então, sempre foi uma situação um pouco acomodada em relação a isso. De uns 2, 3 anos para cá, o próprio Ministério começou a fazer uma dinâmica um pouco diferente. Na hora que ele paga por valor orçamentário, ele fala o seguinte, olha, tudo bem, uma parte do pagamento que o hospital vai receber, ele é fixo. Porém, você tem que embutir metas de qualidade, que é nessa hora que você começa a discutir, diminuir a média de permanência. Um dos programas em que isso tem dado certo é a chamada rede de urgência, né? Então, o Ministério criou um plus de valor na internação, né? Para a gente ter uma ideia, o valor médio que se paga em AIH, né? Que é o valor fixo definido anteriormente, que é AIH é a autorização de internação hospitalar, né? AIH, que é um sistema de mais de 20 anos que funciona no SUS. O valor médio de uma diária que o Ministério paga no Brasil inteiro é em torno de R$100, né, para uma internação clínica. O SUS está pagando, vinculado à rede de urgência e emergência, R$300 pela diária. Entretanto, este leito tem que ter no máximo 10 dias de permanência e a enfermaria 85% de ocupação, né? E isso hoje a Secretaria de Saúde acompanha, né? A Santa Casa já tem 60 leitos nessa dinâmica. Nós acompanhamos de duas maneiras. Acompanhamos online. Primeiro, 2 vezes por dia a Santa Casa informa a Central de Regulação do município todos os leitos que estão cadastrados, quais são os pacientes internados, né? E diariamente uma auditoria, uma médica da prefeitura faz uma auditoria no local para ver se de fato aqueles leitos estão ocupados. Então, no sistema anterior, o paciente tinha alta, a prefeitura pedia a vaga e ficava uma negociação. Esse paciente pode ir, eu não tenho vaga para a especialidade que vocês precisam, e às vezes o leito ficava vazio e um outro paciente ficava esperando vaga no pronto-socorro. Nessa dinâmica atual, nós temos já um protocolo de que tipo de paciente vai para aquele leito. Então, quais são os leitos femininos, quais são os leitos masculinos, não é um paciente de alta complexidade, não é um paciente de neoplasia. Então, você define um perfil de paciente e aí não tem mais essa discussão, eu não tenho essa especialidade, não. A partir do momento que o leito está vago, a Central de Regulação da Prefeitura tem autorização para colocar um paciente dentro daquele perfil de protocolo. Isso tem melhorado essa situação. Não vou dizer que resolveu, porque é um mecanismo que a gente tem que aprimorar e expandir para os restantes dos leitos do hospital. Secretário, nesse sentido, há muita queixa em relação a um fato que é rotineiro. PS Central, que o senhor conhece tão bem, com muita gente internada nos corredores, em macas, exatamente pela falta de leitos hospitalares. E, no entanto, as pessoas circulam pelos corredores dos hospitais e verificam em determinadas enfermarias com 4, 5 leitos, às vezes ocupadas apenas por um paciente, com 4 ou 5 leitos vagos. As explicações são as mais variadas, uma de que é uma reserva técnica, ou aquela enfermaria não comporta determinado caso, enfim, mas fica a sensação para o usuário, para o familiar, que muitas vezes desesperado de ver o seu ente querido numa maca de corredor, e de repente o hospital ao lado com tantos e tantos leitos vagos. Como é que isso funciona? Quer dizer, essa auditoria realizada, por exemplo, pela prefeitura, consegue eliminar esse tipo de problema? Então, a gente não consegue eliminar completamente. De fato, tem algumas situações que são até justificadas tecnicamente, né? De repente você tem um paciente com um determinado quadro infeccioso que ele não pode dividir o quarto com outro paciente. Isso acontece, né? Vamos dizer, um paciente que tem uma úlcera por uma varize que está infectada, então não é possível internar um paciente no leito ao lado por conta de uma situação como essa. Existem várias situações desse tipo.
Mas é verdade que isso precisa ser melhorado, né? Então, existem algumas ações para melhorar essa questão, né? Inclusive na Santa Casa tem determinadas enfermarias que são cirúrgicas, outras são clínicas. O que nós estamos fazendo, e é uma coisa de um aprimoramento constante, é de facilitar o processo de acesso do paciente, né? Então, são várias situações distintas. Tem a situação do paciente que é uma cirurgia eletiva, né? Aquele paciente que está em casa, aguardando fazer uma cirurgia de varizes, aguardando fazer uma cirurgia de vesícula. Esse paciente, ele tem que ter a data, ficar o menor tempo possível internado, né? Porque ele vai internar, fazer a cirurgia, 2, 3 dias ele vai embora. E é bom que ele vá embora, claro. Melhor para ele, melhor para o hospital, melhor para todo mundo, né? O que complica um pouco uma situação são os casos graves, né? Que é o quê? Né? Aquele acidente de moto, aquele acidente de carro, aquele politraumatizado, porque esse é um paciente imprevisível que vai acontecer com ele, né? Às vezes ele vai ficar 10, 15, 20 dias na UTI. E é esse que fica no PS central muitas vezes, dependendo. Esse caso grave, na verdade, o caso grave entra na Santa Casa, né? E a Santa Casa acaba tendo essa vocação. Tem a equipe de cirurgia, tem a equipe de trauma, tem a equipe de neurocirurgia que conseguem ir lá e resolver o caso. Entretanto, uma fratura exposta, ou até nem tão grave, um senhor de idade, de 80 anos, que faz uma fratura de fêmur, que há alguns anos ele demorava semanas ou meses para fazer a cirurgia, hoje ele consegue fazer a cirurgia em alguns dias. Mas aquela fratura pode ter tirado da cirurgia um paciente que quer fazer uma cirurgia eletiva, né? Porque não tem jeito, a gente tem que priorizar o caso mais urgente. É isso que o aumento do número de leitos do estivadores vai permitir melhor administrar essa situação, né? Mas não tenha dúvida que o objetivo é quanto mais capacidade de gestão nós tivermos, mais eficiência teremos e vai melhorar para as instituições, que vão diminuir o prejuízo em relação a esses pacientes e melhora para a população. Tá certo. Secretário, peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 14 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Rodolfo Amaral.
Secretário, neste bloco eu queria começar falando sobre dengue. A epidemia foi controlada, mas a dengue ainda é motivo de preocupação, secretário? A dengue ainda é motivo de preocupação, de muita preocupação, né? Em momento nenhum nós podemos dizer que a dengue, quando a gente fala que está controlada, Chico, é porque nós não estamos numa fase de epidemia, né? Sim. Mas o controle da dengue, hoje a saúde já aprendeu que não pode descuidar, né? O difícil é exatamente a gente manter o alerta de toda a população, né? Porque controlar a dengue significa controlar o mosquito da dengue, né? E o mosquito da dengue, ele está em todos os lugares. Nós temos uma cidade, uma região muito úmida e muito quente, o que favorece a proliferação desse mosquito, né? E aí, a grande estratégia é manter o alerta permanentemente, né? Então, este ano, era um momento de transição de governo, né? Nós começamos a fazer uma grande campanha no segundo mês de governo, né? Fevereiro, que a gente foi para a rua, não, vamos trabalhar. E esse ano a gente está começando bem antes, né? Ainda em outubro, nós chamamos a imprensa para dizer que a mobilização contra a dengue está firme e forte. Sim. A gente não está voltando, a gente está apenas intensificando um trabalho que continuou acontecendo o ano todo, né? Então, nesse momento, existe uma campanha em andamento, sim, que é Minha Escola, Eu e Meu Vizinho Sem Dengue, né? Então, é um material que nós estamos trabalhando. Pra você ter uma ideia como é que funciona isso, Chico? Todas as escolas do município, públicas do estado, privadas, todas elas estão convidadas a participar, né? Tem uma adesão. A partir deste momento, a equipe da saúde vai na escola, distribui esse material. É um folheto em que o estudante ele tem que fazer um checklist para ver se a sua casa não tem nenhum criadouro, né? Então, ele vai ver o vaso, vai ver o ralo, vai ver todos os ambientes. Tem que fazer isso nos vizinhos, né? Então, ele preenche isso aqui no folder e coloca numa urna na sua escola. Uma vez por semana, né? Nas quintas-feiras, daqui a pouco está tendo um sorteio, né? É sorteado uma escola, né? Aí a equipe da dengue vai, vistoria a escola. Se a escola não tiver foco de dengue, vai até a casa da criança, né, que foi sorteada, vistoria a casa da criança, vistoria a casa de cada um dos vizinhos, né? Se não tiver nenhum foco de dengue, a criança ganha uma bicicleta. Cada um dos vizinhos ganha um vale-compra de R$200 no patrocinador, que é a Farmaconde, que é o nosso parceiro nessa campanha, né? E no final da promoção toda, que são 12 semanas, né, um sorteio por semana, também a equipe da escola, né, uma das escolas é sorteada, vai ganhar viagens. Então, a ideia é mobilizar de fato toda a comunidade escolar, as crianças. Pela criança, mobilizar a população. Dúvida, né? Mas essa é uma coisa permanente. As equipes continuam nas ruas. Hoje nós estamos com 546 armadilhas, né? Mas a intenção é que não haja nenhum descuido e, pelo contrário, que a gente cada vez vai intensificar mais nesse período agora a mobilização. E a participação e a conscientização da população é fundamental para derrotar a dengue só dessa forma. Rodolfo Amaral. Secretário, no ano passado, a conta aí da Secretaria de Saúde foi da ordem aí, de 320 milhões, uma folha de pagamento de 188 milhões, uma verba SUS de 114 milhões, números que devem já ter modificado esse ano em função do aumento do servidor, de mais repasses do SUS. Mas eu peguei a proposta orçamentária aqui da sua secretaria para o ano que vem, me saltou aos olhos aqui o volume de recursos, 439 milhões, em que pese ter embutido aqui a parcela relativa aos inativos. Mais quase 250 milhões de recursos próprios, são números expressivos. Eu pergunto, qual é a expectativa, qual é a realidade hoje do repasse SUS para o município de Santos? E qual é a expectativa de repasse SUS para o ano que vem? Porque me parece que esse número está bem expressivo e seria um número até se nós tivéssemos o Hospital dos Estivadores funcionando. Quer dizer, porque depois de tudo isso, se ainda tiver mais 100 milhões SUS para o Hospital dos Estivadores, eu realmente vou ficar muito contente. A questão do financiamento da saúde, ele é um grande problema, ninguém desconhece isso e
nós nunca teremos uma situação de recurso sobrando, né? Isso não tem jeito. O fato é que esse ano foi um ano de muita, eu diria, de transição, viu, Rodolfo? Porque como houve no ano passado o aumento, o plano de cargos que a Prefeitura fez, né? E esse plano de cargos gerou um impacto muito grande na folha, né? Mais de 20% nesta folha. Esse foi o ano para a gente entender todo como isso seria absorvido. Isso foi muito difícil administrar essa situação, né? Esse impacto acabou... A saúde, a folha de pagamento é muito importante, né? Não tenha dúvida. O ganho que a gente teve de recursos federais, eles muito está vinculado aos projetos especiais que o governo federal tem desenvolvido, aí a rede de urgência, a rede cegonha ainda não está mais efetivamente acontecendo, mas são recursos que começaram a ser planejados no final de 2011, uma parte começou a chegar em 2012, mas são recursos que serão incorporados, mas uma boa parte deles é transferência para a Santa Casa, né? Principalmente para a Santa Casa. Agora a Benê também vai começar a participar da rede de urgência, então são recursos novos que virão meio que para desafogar o problema de financiamento desses hospitais. Vamos dizer, nós não teremos um ganho, vamos dizer, vamos ficar sossegados. Não, né? Na verdade é para corrigir os problemas de financiamento anterior. A grande possibilidade de aumentar o financiamento e do ponto de vista do nível federal, eles estão em 2 programas principais que nós devemos ampliar a partir do começo do ano agora. Um deles é o programa de combate a drogas, que é o CRAC É Possível Vencer, que tem a previsão de recursos novos aí, na ordem de 15 milhões de reais de custeio. Isso é bastante significativo, porque são unidades ambulatoriais. Claro. Algumas a gente já tem, outras nós vamos criar. São unidades que nós vamos precisar ampliar a rede. E a estratégia de saúde da família, que hoje Santos ainda tem uma cobertura baixa, temos apenas 10% com estratégia de saúde da família. Ao implantar a estratégia de saúde da família, nós aumentamos a transferência de recursos de uma forma importante. Então, esse é um recurso de custeio que, como as nossas unidades básicas, a rede já está estruturada, nós vamos aumentar a oferta de serviço com pouco custo para a gente e aumentar a transferência de recursos. Existem 2 outros projetos, as UPAs, nós teremos uma transferência de custeio, mas isso só vai impactar em 2016, porque as UPAs elas precisam ser construídas, claro, reformadas, então ainda demora. Mas assim, são números que evoluem, né, mas infelizmente ainda há necessidade da participação importante do município, né? Nós estamos falando aí algo em torno de 19% dos recursos do município, né? Muito bem. Secretário, rapidinho, Rodolfo, essa questão do enxugamento da máquina admitida aí pela administração vai impactar a saúde? Na verdade, o que não deve impactar a saúde, o que a área de administração, a SERGES, fala, é exatamente de, ao enxugar a área meio, né, favorecer as áreas finas. Secretário, temos mais um minutinho, rapidamente, só para registrar aqui a pergunta do ex-vereador Martinho Leonardo, que é autor da legislação da Semana de Saúde do Homem. Muito obrigado, vereador Martinho Leonardo, pela audiência. E questiona o seguinte: a Secretaria de Saúde preparou atividades para o dia 17 de novembro, próximo domingo, que é o dia de combate ao câncer da próstata, em pleno Novembro Azul? O novembro, por favor, secretário. O Novembro Azul é uma data que começa a se fortalecer, né? Na verdade, é um pouco mais difícil essa caracterização comparado com o Outubro Rosa, né? Mais fácil e é mais tradicional a mobilização em relação ao câncer de mama, mas é muito necessário. A Secretaria de Saúde tem aí uma programação de atividades, alguns eventos focados para a questão da saúde do homem, em especial o CA de próstata, né? Mas cada vez mais essa é uma preocupação e nós precisamos valorizar e ganhar a legitimidade da importância de caracterizar o mês de novembro como o Novembro Azul, né, e difundir aí o combate ao câncer de próstata e aos problemas da saúde do homem. Câncer de próstata que é responsável pela morte, pelo óbito de muita gente. Por isso é preciso que as pessoas se cuidem em relação a isso, assim como as mulheres com relação ao câncer de mama. Secretário, nós chegamos ao final, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, Rodolfo, até a próxima. Rodolfo, muito obrigado mais uma vez.
vez pela participação, nosso comentarista Rodolfo Amaral. Agradeço a ambos os convidados, a Paula Paparelli, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.